Estamos aqui para mais um videocast de atualização em dermatologia. Você, dermatologista que está assistindo, já sabe, quer ficar atualizado? Vai ficar com a gente até o final do vídeo. E a atualização de hoje é sobre manifestações fora do couro cabeludo, extra couro cabeludo, da alopécia fibrosante frontal. Importantíssimo na nossa prática clínica. Aliás, cada vez mais nós estamos diagnosticando essa doença na nossa população. Hoje estou aqui com a editora da Afia Dermato, doutora Carolina Silveira. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Bela. Acho que é um tema super importante da gente conversar, não só pelo aumento dos casos de alopécia frontal fibrosante que a gente vê no consultório, mas principalmente para fazer os diagnósticos diferenciais, né? Então, cada vez mais a gente vê pacientes com alterações além do couro cabeludo, né? Então, não só alterações no couro cabeludo, nas sobrancelhas, dessas alopécias cicatriciais que são um grande desafio. Então, esse é um tema que a gente precisa estar atualizado e a gente precisa revisar para não deixar passar os casos de consultório, né? Exatamente, porque aqui o objetivo é o que você vai colocar em prática hoje, se você ainda for atender hoje, ou amanhã, se você for atender amanhã. A gente acaba focando muito nas manifestações do couro cabeludo. E aí, se a gente não tem esse olhar para essas manifestações cutâneas da alopécia fibrosante frontal, você falou alopécia frontal fibrosante, ai meu Deus, será que tô velha? Não tá descrita há tanto tempo essa doença não, mas fica mais bonito, né, falar frontal fibrosante? Então, Bela, é uma doença que tem mais ou menos a minha idade, uma doença bem nova, né, foi descrita em 94, os primeiros relatos, e hoje em dia eu tenho certeza que todo mundo tem um caso de frontal no consultório, né, as alopécias cicatriciais a gente tem visto esse aumento, então, provavelmente alguma coisa ambiental que a gente, inclusive, ainda não descobriu o porquê. Tem a questão genética, a gente vê a descrição, né, de pessoas que têm casos na família, mas a questão ambiental é algo muito forte e é realmente uma doença muito nova. E doenças novas a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Então, mais um motivo para a gente conversar sobre esses assuntos, falar sobre essas doenças. E aqui é uma doença que a prevalência vem aumentando. E se a gente está atento a esses sinais extrafoliculares cutâneos, né, que podem estar presentes na frontal fibrosante, a gente pode fazer o diagnóstico precoce, que é o que mais importa para esses pacientes, né? Tempo é cabelo quando se fala de alopécia cicatricial. E se a gente conseguir diagnosticar por alterações da pele uma doença antes mesmo dela acometer o couro cabeludo ou antes mesmo dela virar uma alopécia um pouco mais grave, a gente está ganhando muito no nosso tratamento com o paciente, né? O paciente fica muito satisfeito. Então, acho que é um assunto que a gente precisa realmente conversar bastante sobre essas alterações. Exatamente. Uma das manifestações que a gente vê é a manifestação facial, né? O escurecimento. Por vezes, o paciente vem por causa do escurecimento com um diagnóstico, às vezes até incorreto, ou que ele próprio fez. Nós sabemos que dos conteúdos de rede social, digital, 96% do conteúdo sobre pele, seja estética ou outras coisas da pele, são feitos por não dermatologistas. Seja um público leigo, né? Seja um outro profissional que está ali fazendo esse conteúdo. E muitas vezes o nosso paciente chega diagnosticado previamente, como a gente estava conversando, de melasma. Digo o seguinte, em relação a essas questões faciais, né? Dessas manifestações extracutâneas, extra-couro cabeludo, extrafoliculares faciais, o que a gente deve se atentar? O líquen plano pigmentoso, então, é uma das alterações mais frequentes quando a gente fala em frontal fibrosante. E eu acho que realmente o mais importante é ter atento o diagnóstico diferencial. Então, o melasma é, sim, uma doença muito prevalente. A gente tem muitos pacientes com melasma, mas o melasma, por exemplo, não acomete região de pálpebras. Então, a gente tem que pensar, será que realmente é um melasma, né? Pacientes que têm essas máculas hipercrômicas em região malar, às vezes até subindo um pouco para a têmpora, que são resistentes ao tratamento. Então, geralmente o paciente já vem falando, né? Já fiz tratamento com vários clareadores, já fiz até laser, algum peeling, e não melhorou. Será que a gente não está deixando passar algum diagnóstico? Então, esse artigo ele traz para a gente que o líquen plano pigmentoso não só é frequente em associação com a alopécia frontal fibrosante, mas ele pode, inclusive, preceder o diagnóstico da alopécia. Ou seja, uma paciente que apresenta um líquen plano pigmentoso e ela vem no consultório, a gente inicialmente pode até confundir com melasma se a gente não está atento, vai tratando, vai acompanhando. Se a gente não examina o couro cabeludo dessa paciente, a gente pode estar deixando passar uma alopécia cicatricial.
Então, muitas vezes a paciente chega já ou tratando um melasma ou suspeitando até a questão que tu comentou, né? Viu algum conteúdo na rede social, alguma vizinha foi na farmácia, alguém recomendou algum produto. Se a gente não tá atento ao diagnóstico, a gente deixa passar o líquen plano pigmentoso, que é uma doença que tem associação com alopecia frontal fibrosante e, inclusive, pode preceder em anos essa doença, né? Então, nesse estudo, ele mostra que existem relatos de pacientes que não tinham alterações no couro cabeludo, não tinham perda de sobrancelhas, mas tinham líquen plano pigmentoso. No segmento, se identificou que essas pacientes tiveram abertura desse quadro de alopecia. Então, é importante a gente reforçar que pacientes com líquen plano pigmentoso, pacientes com máculas na face, que a gente não está conseguindo controlar, que a gente não está tratando bem, a gente precisa, primeiro, avaliar o couro cabeludo, né? Então, ver se realmente não tem já uma alopecia cicatricial. E segundo, fazer o segmento dessas pacientes, né? Porque realmente pode ser essa condição que está associada à alopecia frontal e que, mais uma vez, tempo é cabelo. Quando a gente começa a tratar adequadamente a alopecia, a gente consegue uma estabilidade do quadro, né? Então, é importante a gente sempre reforçar essa associação com o líquen plano pigmentoso. Eu acho que o líquen plano pigmentoso é o que mais a gente deve ter atenção ali. Muitas vezes fototipos mais altos e às vezes vem com uma alopecia de tração, que a gente fica, uma alopecia de tração, somente pacientes mulheres ali em torno de 45 anos, algo assim, e que a gente sabe que tinha essa questão cultural anterior de fazer a tração dos cabelos, é um diagnóstico difícil na prática. Até porque a gente vai acompanhar, vai ter que ver a evolução em relação ao tratamento, por vezes vem com diagnóstico de melasma, como a gente diz, usando vários tratamentos e a gente, por vezes, tem que lançar a mão da biópsia. E aí a gente está falando de uma biópsia na face, né? Exato, e isso acaba podendo impactar um pouco a relação médico-paciente, né? Porque uma biópsia na face por um câncer de pele a gente está acostumado, agora uma biópsia na face por uma alteração que muitas vezes é para o paciente uma mancha, né, um melasma, ele já vem com aquilo na cabeça, às vezes é um pouco mais difícil da gente lidar. Então, ter isso e explicar isso muito bem para o paciente, isso pode nos ajudar a diagnosticar, né, uma condição que é inflamatória, que a gente precisa tratar e que tem total relação com a doença do couro cabeludo. Então, esse diagnóstico diferencial é bem importante. Lembrar também da dermatoscopia. Hoje, todo dermatologista tem a dermatoscopia com facilidade no consultório, então a gente vai conseguir avaliar um pigmento, às vezes, mais azulado, mais acinzentado. A gente pode ter várias alterações das próprias máculas, que muitas vezes a gente não vê no melasma, né? A gente pode ter também alterações vasculares, como temos no melasma, que pode acabar confundindo um pouco. E lembrar que o melasma é em regiões fotoexpostas, mas o líquen plano pigmentoso também. Então, a gente tem que ter esse cuidado, fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, examinar o couro cabeludo dos pacientes e, eventualmente, quando não conseguirmos, né, ter que fazer uma biópsia da face para poder chegar a um diagnóstico de líquen plano pigmentoso mesmo. E manter o acompanhamento do paciente. E aí vem uma questão importante também, que é a questão dos cosméticos. Por quê? São pacientes em uso de vários cosméticos, a gente tem esse questionamento aí em relação ao cosmético. Como que tá isso? Cosmético com alopecia frontal fibrosante, como é que tá essa relação nos estudos que nós temos atuais? A gente vê muito a questão da sensibilidade do paciente. Então, o paciente com frontal é um paciente que tem a pele e o couro cabeludo sensível. Então, na grande maioria dos meus pacientes, eu acabo conversando. Então, sempre, né, ter uma boa relação médico-paciente e alinhar. A gente hoje não tem nenhuma evidência clara de que os cosméticos causem essa doença ou que seja realmente ali participando da fisiopatologia da doença, mas a gente tem já relatos de que pode piorar. Então, a sensibilidade do paciente é algo muito importante. A gente tem, inclusive, relatos de que os pacientes com frontal fibrosante têm positividade muito maior em testes de contato. Então, tem algumas substâncias específicas, como, por exemplo, o linalol, é mais frequente que o paciente com frontal tenha sensibilidade a essas substâncias. Eu sempre converso com o paciente, pensando no tratamento. Voltando, pensando no tratamento. Pode ir. Pensando no tratamento do líquen plano pigmentoso ou eventualmente de alguma outra condição de face em paciente com frontal, a gente tem que lembrar que muitos cosméticos irritam, muitos cosméticos que a gente inclusive usa no tratamento, por exemplo, tretinoína, pode gerar mais sensibilidade.
E lembrar que a alopecia frontal fibrosante é uma doença que pode fazer fenômeno de Koebner. Então, a gente gerar uma irritabilidade nesse paciente, a gente pode estar piorando essa doença autoinflamatória. Então, eu desaconselho que os pacientes usem aqueles cosméticos que irritam. Então, o paciente está acostumado já, eventualmente até protetor solar, né? A gente tem alguns estudos que tendem a mostrar que protetor solar também pode estar relacionado a uma piora dos quadros. Então, o paciente que está em uso de algum cosmético que está irritando, eu geralmente suspendo. E aí a gente tem que lembrar também da questão do líquen plano pigmentoso. Será que vale a pena eu entrar com um clareador se isso pode irritar o meu paciente? Então, sempre alinhar bem com o paciente as expectativas também. Não. Já dizendo Não, é o seguinte... né, essa questão do cosmético, né, eu falo que eu sou raiz, né, venho lá de trás, quando no começo a gente não sabia, e a gente tinha muito medo de todos os cosméticos, né, e a luz da ciência atual, que a gente tem muito mais parcimônia, mais tranquilidade, que não tenha uma relação tão assim, que é isso ou isso, né, eu sou da época que a gente tinha essa questão do protetor solar muito forte, porque não tinham estudos, o que acontece? Menos é mais, né? No cosmético para todo mundo. E a gente está falando de uma pele sensibilizada. A gente está falando de uma doença que a gente desconhece muitas coisas em relação a ela. Então, a gente vai com calma, a gente vai no que o paciente precisa. Que muitas vezes é o contrário do que ele estava fazendo. Porque ele tem uma lesão na pele que tem aquele estigma da mancha na pele. E eu não sei, na sua prática de consultório, agora trazendo, porque a gente traz o que tem do artigo, inclusive o artigo que a Carol citou, é um artigo dos anais maravilhoso, maravilhoso. Vou pedir pro pessoal já deixar a referência para vocês. Mas o da nossa prática clínica. Na minha prática clínica, os pacientes chegam com uma necessaire cheia de cosméticos, porque eles querem clarear aquilo de todo jeito. E a gente reduz. Na sua também, né? Exato. E isso é muito importante da gente conversar com o paciente, né? Porque a relação médico-paciente aqui faz toda a diferença no tratamento. Então, se o meu paciente já vem com essa expectativa de clarear uma mancha e uma pele sensibilizada, com ainda uma doença que a gente não tem explicação do que causa, do que realmente vai tratar, eu sempre deixo as cartas na mesa, né? Então, explicar que pode piorar, pode inclusive ativar uma alopecia cicatricial que estava ali já em instabilidade. Então, o uso dos cosméticos é sim um dos gatilhos que pode piorar. E também piorar essas lesões na face, né? E não só a questão do líquen plano pigmentoso, mas também as pápulas da face, que são outras alterações também muito frequentes nos nossos pacientes com frontal fibrosante. Então, realmente uma doença desafiadora, né? Tratar a alopecia cicatricial é um grande desafio, mas aqui a gente tem que deixar um pouco a parte cosmética de lado e orientar o paciente. Em pele sensível, a gente evita ao máximo. Exatamente. Esse é outro ponto, né? Procurar as pápulas. Mas o que a gente faz na prática aqui? Higienizadores mais suaves possíveis, hidratação da pele, que é importante, uso de renovadores. Por vezes a gente lança mão até mesmo da tretinoína, que é mais irritante, mas segurando ali, entendendo até onde aquela pele vai. Uso de clareadores clássicos, né, com a inibição ali da tirosinase, eu acho que não faz sentido, porque não faz sentido com a fisiopatologia da doença, tanto que o paciente não melhora, né? Exato. E o protetor solar, mas eu falo que o melhor protetor solar é evitar a exposição solar de maneira inadvertida, então o protetor solar é quando for expor ao sol, claro, respeitando, né, o hábito de vida daquele paciente, mas sempre esse olhar para tentar não ficar expondo ao sol. Exato. E também conversar com o paciente. O produto que irrita é o produto que não deve ser utilizado. Então, mesmo que tenha sido prescrito pelo dermatologista, pode irritar, né? É uma pele sensível e imprevisível. Então, um produto que irrita, eu desaconselho totalmente que o paciente use. Então, nós falamos aqui das pápulas, também é um indicativo para a gente ter ali o diagnóstico do nosso paciente direcionado. Quando que essas pápulas estão presentes? Mas uma pergunta até já indo um pouco além aqui para os dermatologistas que estão nos assistindo. Quando que é o momento de entrar? Tanto com a isotretinoína tópica, isotretinoína oral? Diga, cara. Eu acho que as pápulas, elas são extremamente difíceis da gente tratar, porque a gente suspende o tratamento, elas retornam, porque estão diretamente ligadas com a fisiopatologia da doença, né? Então, a gente vê essa atrofia da pele. Com a atrofia da pele, a gente tem a evidência maior dessas glândulas e aí acaba gerando essa irregularidade na pele. E é uma queixa muito frequente dos pacientes. É uma pele que fica com uma rugosidade, com um aspecto em casca de laranja, os pacientes se incomodam muito.
Então, eu geralmente já entro com o tratamento inicial. Um grande desafio é, paciente em uso de doxiciclina, entrar com isotretinoína oral. Eu acho que isso é um dos grandes desafios da gente tratar. Aliar o tratamento anti-inflamatório para o couro cabeludo com o tratamento anti-inflamatório para a pele. Lembrando que a gente tem vários anti-inflamatórios para o couro cabeludo, a gente não tem nenhum estudo que faça ali a comparação de qual é o melhor, né, e como nos guiar nesse tratamento. E muitas vezes a gente se vê num beco sem saída, né? Então, o paciente, não pode usar hidroxicloroquina, por exemplo, porque tem líquen plano pigmentoso e pode acabar piorando, pode pigmentar mais. E aí eu tô usando doxiciclina como um anti-inflamatório, mas eu preciso da isotretinoína para as pápulas. Então, eu sempre explico isso para o paciente. Por que eu não posso associar um remédio com o outro? Para que serve cada medicação? E uma coisa que eu acho que é muito importante no nosso consultório é alinhar as expectativas, né? O paciente precisa entender isso muito bem. E a gente tem essa limitação da questão da isotretinoína oral e a limitação da própria sensibilidade do paciente com isotretinoína tópica, né? Com a tretinoína. Então, o paciente, se tem algum grau de rosácea ou até mesmo a rosácea-like que a própria doença pode trazer, eu evito a tretinoína tópica, mas se é um paciente que a gente está com doxy, como anti-inflamatório, por exemplo, a gente já tem que evitar a isotretinoína oral. Então, a gente até tem algumas outras alternativas de laser, né, que podem ajudar no tratamento das pápulas, mas realmente o que a gente mais vê é melhora do tratamento com a isotretinoína oral mesmo. E qual é o momento? Existe isso na literatura? O momento exato? Vou usar dox tantos meses, paro e começo a usar isotretinoína oral? É muito difícil a gente conseguir trazer datas, né, e previsibilidade quando a gente fala de uma doença tão imprevisível. Então, o que eu entendo que a gente não pode associar as duas medicações, por exemplo, doxiciclina e isotretinoína, e o que está mais incomodando esse paciente? Por quê? Muitos pacientes vêm incomodados pela alopécia e muitos pacientes vêm incomodados pelas pápulas. Esse tempo eu atendi uma paciente no consultório que o maior incômodo dela, com certeza, era a face. Ela veio, inclusive, por conta desse líquen plano pigmentoso, com um diagnóstico de 15 anos como se fosse melasma, então já tratando há 15 anos como se fosse um melasma. Era um líquen plano pigmentoso, era uma alopécia frontal fibrosante já bem evoluída e com pápulas na face. A gente explicou para ela as condições, uma paciente de fototipo alto, com líquen plano pigmentoso, contraindicação à hidroxicloroquina. Melhor opção de anti-inflamatório para aquela paciente seria a doxiciclina, mas ela falou, né, que o que mais estava incomodando eram as pápulas. Então, a gente deixa um pouquinho de lado a doxi e investe na isotretinoína para tentar melhorar, fazer uma atrofia, né, ali dessas glândulas, melhorar um pouco a qualidade da pele. E aí, em um segundo momento, a gente tratar esse couro cabeludo ou, eventualmente, associar algum outro anti-inflamatório. Isso é comum na prática, né? Cada vez mais a gente tem diagnosticado e talvez até para um olhar mais apurado, né, da dermatologia nesse ponto. E a gente vê muito isso. Por vezes, a paciente, ela já estabilizou com a alopécia dela. E o que está mais incomodando... às vezes, vem usando até prótese. A gente atendeu aqui na AFIA recente uma paciente assim. Ela falou, isso não me incomoda, eu uso prótese. Estava com a prótese, e que era muito extensa a alopécia dela. Mas me incomoda muito mais essa parte aqui. E a gente olha, a gente trata o paciente, né? Isso Exato. Não tem muito como. E é duro. Os colegas estão vendo, sabem é duro a gente falar com eles que o clareador tópico não vai adiantar. Porque eles estão sedentos e a gente tem que orientar muito, mas muito, porque eles acabam caindo nisso é difícil, não tem um ponto ali, né? Mas eu tendo a explicar o que é, desenhar, para que ele entenda que o clareador tópico não vai ser o suporte dele. E eu não sei se você já passou, até perguntar uma coisa prática, Ana. Eu já peguei paciente que veio de vários métodos abrasivos, fez muito peeling, aconteceu já? Sim. E lembrar que, mais uma vez, é uma pele sensível, né? Uma pele sensível e que facilmente a gente pode ativar alguma manifestação cutânea ali. Então, eu tenho bastante cuidado também na questão de peelings, né? Eu acabo não fazendo peeling em paciente com algum grau de sensibilidade, alguma questão desse tipo, mas alguns lasers a gente pode, né, tentar controlar. Mas realmente é um grande desafio. Principalmente laser que a gente vai fazer. Então, qual que é o laser que você faz, principalmente? Eu uso bastante o 1064, Nd:YAG, mas mais uma função anti-inflamatória. Pensando em
pápulas da face, melhora de qualidade da pele. A gente tem o Tixel, que na verdade não é nem um laser, né? É uma tecnologia um pouquinho nova, que tem alguns resultados bons. Eu tenho indicado para alguns pacientes que têm uma irregularidade maior na face. Eu não tenho ele em consultório, acabo não fazendo, mas eu encaminho para uma profissional que faz e faz muito bem. Então, eu tenho algumas pacientes que tiveram bons resultados com o Tixel. Maravilhosas as dicas, gente. E aí teve uma dica prática também, que eu achei sensacional. Tá ali, ó, nas entrelinhas o que ela falou, que é, a gente não precisa ter todos os lasers, tá? A gente tem colega que tem um, a gente tem outro, a gente trabalha em conjunto. É isso que nós estamos fazendo aqui, atualizando você, colega dermato. Nós vamos continuar aqui com a nossa atualização em dermatologia, mas agora, ó, dentro da plataforma Afya Dermato em atualização. Isso mesmo, lá nós vamos discutir outros casos clínicos, nós vamos trazer sobre o manejo terapêutico dessas manifestações fora do couro cabeludo, da alopécia frontal fibrosante e discutir muito mais. Aliás, se você não está dentro da plataforma de atualização Afya em dermatologia, eu vou te convidar para estar, porque eu sei que você quer ser um dermato atualizado. Para você que vai continuar, estamos lá na plataforma Afya Dermato.